Alegria, irmãs, que estamos juntas a cada dia, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãs, com mais um estudo da sua palavra e que possamos aplicá-la em nossas vidas. O estudo bíblico de hoje, irmãs, tem como tema a oração de gratidão de Ana ao Senhor. Então, irmãs, eu trago a seguinte pergunta: quantas orações de gratidão temos rendido ao nosso Deus em nossas vidas? Está descrito, irmãs, no capítulo 2, do 1 ao 10 de 1 Samuel, a oração de gratidão de Ana, depois que ela levou Samuel, ainda muito criança, à casa do Senhor, em Siló, e o entregou ao sacerdote Eli. Imagino, irmãs, como foi difícil para essa mãe entregar seu filho para ser criado pelo sacerdote Eli. Ana entregou Samuel, irmãs, porque confiava plenamente em Deus e na sua vontade. A oração, irmãs, de Ana é de uma profunda riqueza espiritual, conhecimento e sabedoria, e é um grande louvor ao nosso Deus, exaltando-o em todos os seus atributos, poder e majestade. Vamos refletir, irmãs, sobre os 10 versículos que descrevem a sua oração. Nos versículos 1 e 2, Ana exultou de alegria em seu coração. Como está lá em 1 Samuel 2:1, então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Em 1 Samuel 2:2, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Irmãs, qual seria a causa da alegria de Ana? Seria porque Penina, sua rival, não poderia mais humilhá-la? Ou o motivo da sua alegria seria pelo nascimento do seu filho? Irmãs, a alegria de Ana estava no Senhor e em sua salvação. Ele era, irmãs, o ponto principal da sua vida. Ana espiritualmente entendia o que era mais importante: a salvação em Cristo Jesus. Ela tinha entendimento em seu espírito que não há outro Deus e não há rocha nenhuma como o nosso Deus, e somente Ele é digno de toda honra e louvor. O grande desejo, irmãs, de Ana era ter um filho, e Deus lhe concedeu essa bênção de tê-lo. Interessante notarmos, irmãs, que Ana, em sua oração de gratidão, não fez exaltação a essa bênção, que era o seu filho, mas sim exultou de alegria na graça eterna, que é a salvação das nossas almas. Na oração de Ana, enxergamos que a nossa salvação é a fonte de toda a nossa esperança e a alegria da nossa alma. Pois todas as coisas, irmãs, passarão e a brevidade da vida chegará para todas as pessoas. Porém, a nossa salvação é uma graça eterna e merecida e nos regozijaremos eternamente ao lado do nosso amado Deus. Nos versículos 3, Ana passa a olhar agora para o ser humano, obra das mãos do Criador. E nos exorta, irmãs, a não sermos altivas e nem arrogantes, porque o Senhor pesa na balança as nossas obras, como está lá em 1 Samuel 2:3, não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Em seu íntimo, irmãs, Ana sentia o que tinha sofrido pelos insultos da sua arrogante rival Penina. Quantas coisas arrogantes da boca de Penina Ana deveria ter ouvido. Mas de modo algum Ana quis se vingar, usando Samuel como um troféu. Quanta sabedoria, irmãs, vinda de uma pecadora como nós. Será que agiríamos assim? Ou na primeira oportunidade iríamos nos vingar por todos os insultos e vergonha atravessados?
Sabemos, irmãs, que naquele tempo, quando uma mulher não podia ter filhos, ela sofria discriminação e ela era tida como uma mulher não abençoada. Ana tinha entendimento, irmãs, que a vingança pertence ao Senhor e não a nós. Como está lá em Romanos 12:19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Em Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Quando lemos, irmãs, os versículos de 4 a 8 da oração de Ana, eles nos mostram o quanto o Senhor pode mudar a condição do homem, conforme a sua vontade. Só o Senhor, irmãs, pode mudar a nossa condição, o nosso estado. Como mudou a sua condição, de humilhada para exaltada, de estéril para fértil, assim é o nosso Deus, irmãs, poderoso em todos os seus feitos. Ele quebra o arco dos fortes, ou de quem se acha forte, cinge de força os que tropeçavam. Os fartos podem vir à necessidade de pão, e ele faz cessar a fome dos famintos. A mulher estéril torna a dar à luz, e a que tinha muitos pode enfraquecer. O Senhor é o que tira a vida e a dá. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta, levanta o pobre do pó. Como está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4, de 4 a 8. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. O 5. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Versículo 8. Levanta o pobre do pó e desde um monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Nos versículos finais, irmãs, da oração de Ana, do 9 ao 10, ela exalta novamente o quanto o Senhor é poderoso para guardar os nossos pés. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas, fazendo-nos compreender que o homem não prevalecerá pela força. Não existe homem nenhum, irmãs, que a sua força se sobressaia. E os que contendem com o Senhor serão quebrantados. O nosso Deus julgará as extremidades da terra, como está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 9 a 10. Os pés dos seus santos guardará. Deus guardará os nossos pés, irmãs. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Versículo 10. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei. E exaltará o poder do seu ungido. Então, irmãs, que possamos pedir ao Senhor que derrame sobre nós o entendimento espiritual, irmãs, da sua grandeza, do seu poder e da sua majestade. Só Ele, irmãs, que muda a nossa condição, muda o nosso estado de perdidas para salvas. E que, assim como Ana, uma serva, uma mulher humilde, tenhamos a certeza que o Senhor está atento, irmãs, às nossas orações. E só Ele pode mudar a nossa condição. Como mudou a condição de Ana, de estéril para fértil, de humilhada para exaltada, e nós de perdidas para salvas, irmãs.
que possamos honrar ao Senhor e glorificá-lo, e entender a sua grandeza, o seu poder, fazendo notório aos homens as suas bênçãos, como a oração de gratidão de Ana. Amém, irmãs?